Salmo 66. Ele tem necessidade de ser um homem de grande habilidade, cantar tal salmo dignamente, pois é a melhor música do mundo a ser honrada pela união com tais expressões. Não sabemos quem é seu autor, mas não vemos motivo para duvidar que Davi o tenha escrito. Charles A. Spurgeon. Versículo 1. Aclamai a Deus toda a terra. Não precisamos de tanto ruído quanto precisamos de ruído que aclama. Deus deve ser louvado com a voz, e o coração deveria segui-la em santa exultação. Todo o louvor de todas as nações deveria ser proferido ao Senhor. Feliz o dia em que nenhum brado for oferecido a Jagannatha ou Buda, mas toda a terra adorar seu Criador. Charles A. Spurgeon. Versículo 2. Salmodiai a glória do seu nome. Dar glória a Deus nada mais é do que restituir-lhe o que já lhe pertence. É nossa glória ser capaz de dar glória a Deus, e toda nossa glória verdadeira deveria ser atribuída a Deus, pois é sua glória. Charles A. Spurgeon. Versículo 3. Dizei a Deus: a devoção, a menos que seja rigorosamente direcionada ao Senhor, não é nada melhor do que assobiar para o vento. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. O poder coloca um homem de joelhos, mas somente o amor ganha seu coração. Faraó disse que deixaria Israel ir, mas ele mentiu para Deus. Ele se submeteu em palavra, mas não em ação. Dezenas de milhares na terra e no inferno estão prestando esta homenagem restrita ao Todo-Poderoso. Eles se submetem somente porque nada mais podem fazer. Não se trata de sua lealdade, mas do poder de Deus que os mantém sujeitos a seu domínio ilimitado. Charles A. Spurgeon. Aqueles por quem Deus mais fez, os anjos primeiro, tornaram-se inimigos. Não se atormente se aqueles que você mais amou o odiaram mortalmente. O próprio Deus tem inimigos. Nosso Salvador, Cristo, nunca pleiteou por si. Jamais disse: por que me flagelam? Por que cospem em mim? Por que me crucificam? Enquanto a ira dele se estabelecia em sua pessoa, ele não abria sua boca. Quando Saulo entendeu a violência à igreja, a seus servos, então Cristo agiu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Condensado de John Donne. Os terremotos na Nova Inglaterra causaram um certo pânico religioso. Um escritor, que era então um dos ministros de Boston, nos informa que imediatamente após o grande terremoto, como era chamado, um grande número de seu rebanho veio e expressou o desejo de unir-se à igreja. Mas, ao conversar com eles, o pastor não encontrava indício de aperfeiçoamento em seus pontos de vista sobre a religião ou sentimentos, nenhuma convicção de sua própria pecaminosidade. Nada, senão um tipo de medo supersticioso causado por uma crença de que o fim do mundo estava próximo. Todas as suas respostas provaram que não havia encontrado Deus, ainda que tivessem visto a grandeza de seu poder no terremoto. Edward Payson. Versículo 4. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Que mudança ocorrerá quando o cantar remover suspiros e a música expulsar a miséria? Selá. Nenhuma meditação pode ser mais exultante do que aquela agitada pelo prospecto de um mundo reconciliado com o Criador. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. Ali nos alegramos nele. Um milagre muito maior é que os homens atravessem o mar amargo desta vida
e cruzem o rio da mortalidade que nunca deixa de correr, engolindo e afogando tantos e, ainda assim, cheguem salvos e vivos à terra de promessa eterna e ali regozijem-se no próprio Deus, contemplando-o face a face. Entretanto, esse grandioso milagre é realizado por Deus, de modo que aqueles que passam por este mar o fazem como se estivessem em terra seca e cruzam este rio com pés secos. Robert Bellarmine. Versículo 7. Os seus olhos vigiam as nações, e isso deveria impedir muita iniquidade. Pode a consciência de um homem absorver fácil e agradavelmente aquilo que lhe é perceptível, como sendo conhecido por Deus, quando isso é considerado odioso aos olhos de sua santidade e a própria ação se torna odiosa para o Senhor? Stephen Charnock. Não se exaltem os rebeldes. Os mais orgulhosos não têm motivo para ter orgulho. Pudessem se enxergar como Deus os vê, murchariam até o nada. Ó rebeldes orgulhosos, lembrem-se de que o Senhor mira as suas flechas nas águias que voam alto e as derruba de seus ninhos entre as estrelas. Charles A. Spurgeon. Versículo 8. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Quem mais puder cantar com fôlego suspenso, tenha certeza de que colocará todo o volume e voz na canção. Imponha ouvidos indispostos que ouçam os louvores do seu Deus de aliança. Versículo 9. E não permita que nos resvalem os pés. Se Deus não somente nos permitiu que mantenhamos nossa vida, mas também nossa posição, estamos sujeitos a dar-lhe louvor em dobro. Viver e posicionar-se é a condição dos santos por meio da graça divina. Imortais e inabaláveis são aqueles a quem Deus preserva. Versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Deus teve um filho sem pecado, mas ele nunca teve um filho sem provações. Virá o dia em que faremos hinos sobre nossas tristezas e cantaremos mais docemente, porque nossos lábios foram purificados com amargos silêncios. Charles A. Spurgeon. Não se sabe o que o milho produzirá até que o debulhem, nem o que as uvas produzirão até que as coloquemos na prensa. A graça está escondida na natureza como a água doce em pétalas de rosas. John Trapp. Como se acrisola a prata. É necessário grande cuidado pessoal do operador para avaliar a prata. O princípio de avaliar o ouro e a prata é teoricamente muito simples, mas na prática é preciso ter grande experiência para garantir precisão. E não há ramo de negócios que exige mais atenção pessoal e absoluta concentração individual. O resultado é confiável ao ponto de nenhum avaliador que estime a sua reputação delegar os principais processos a alguém que não seja igualmente habilidoso como ele. Enciclopédia Britânica. Para avaliar a prata é necessário que a fornalha seja habilmente construída. Charles A. Spurgeon. Versículo 11. Oprimiste as nossas costas. Nós também. Esquecemos com frequência que Deus coloca nossas aflições sobre nós. Se nos lembrássemos desse fato, nos submeteríamos mais pacientemente à pressão que agora nos aflige. Chegará o momento em que, para cada pequeno fardo apresentado, receberemos um peso de glória muito excelente e eterno. Versículo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Não é tão ruim para os servos de Deus do que quando caem nas mãos de perseguidores orgulhosos. Charles A. Spurgeon. O maior perigo que assola o homem vem de onde seria menos provável, do próprio homem. Leões não lutam com leões, serpentes não gastam seu veneno com serpentes, mas o homem é o maior meio de malevolência para sua própria espécie. Thomas Adams. Deus opera com as mesmas ações com outros, mas não da mesma forma.
Nas aflições de Jó houve três agentes: Deus, Satanás e os sabeus. O diabo trabalhou em seu corpo, os sabeus em seus bens, contudo Jó confessou sua terceira parte: o Senhor deu e o Senhor tomou. Aqui os opressores pisam o piedoso, e se diz que Deus é o causador. Ele causa aflição para aprovação. Logo os versículos 10 e 11. Nos provaste, etc. Ele as emprega pela malícia, logo. Eles a empregam pela malícia, logo. De nada disso Deus pode ser acusado, nem eles isentos. Thomas Adams. Passamos pelo fogo e pela água. O fogo das olarias e as águas do Nilo fizeram seu pior para destruir a raça escolhida. A faína e o infanticídio foram tentativas do tirano, mas Israel passou por ambos os tormentos, ileso. E ainda assim a igreja do Senhor sobreviveu e sobreviverá a todos os artifícios e crueldades do homem. Não está mais aceso o fogo que pode queimar a semente da mulher. Nem o dragão sabe como vomitar uma enchente que é suficiente para afogá-lo. Charles A. Spurgeon. Quando os filhos de Israel escaparam pelo Mar Vermelho e viram seus inimigos egípcios mortos, eles se sentiram confiantes e, portanto, cantaram canções de júbilo pela vitória. Mas o que aconteceu logo depois? O Senhor incitou outro inimigo contra eles, de suas próprias entranhas, ou seja, a fome, e isto, assim eles pensavam, os atingia de modo mais nevrálgico do que eram os egípcios. Mas foi este o último? Não. Depois da fome veio a sede, e isto os fez murmurar tanto quanto antes. E após a sede vieram as serpentes abrasadoras, fogo e pestes, os amalequitas, os midianitas e o que mais? Miles Smith. A profundidade de nossas misérias não é proporcional à altura de nossa bem-aventurança. Com paciência suportaremos a escuridão atual, pois amanhã vem. Acima das colinas a fé vê a aurora, em cuja luz entraremos em nosso lugar abastado. Charles A. Spurgeon. Então, essa melodia na música de Davi, ou salmodia, consiste em duas notas, um lúgubre e a outra de júbilo. A primeira um toque de agonia, a segunda de consolo que dirige nosso rumo e a observação de nossa miséria e de misericórdia. De miséria penosa, de graciosa misericórdia. Thomas Adams. O libertador é grandioso, a libertação é certa. A agonia penosa, a exaltação gloriosa. Há ainda uma primeira palavra que como uma chave destranca esse portão áureo de misericórdia. Um verum tamen, porém, isto é a vox respirationis. É a voz do ar, um suspiro que traz novamente a própria vida do consolo. Porém, afinal nos trouxeste, etc. Fomos ameaçados assustadoramente a cair nas mãos de nossos inimigos. Eles cavalgaram sobre nós, nos pisotearam e nos levaram a duras barafundas. Porém tu, etc. Houvesse um ponto final, uma pausa em nossa miséria, se esses golfos de perseguição tivessem nos engolido e toda a nossa luz de consolo tivesse sido sufocada e extinta, poderíamos ter clamado: nossa esperança, nosso auxílio se foram. Teriam zombado de nós quando dissemos: tem de bom ânimo. Este mesmo, porém, é como um remo de alegria que gira a embarcação para longe das rochas do desespero e a leva para o reduto de consolo. Thomas Adams. A margem diz: para um lugar úmido. Eles haviam estado no fogo e na água previamente. O fogo é o extremo do calor e da sequidão. A água é o extremo da umidade e frescor. Um lugar úmido indica uma têmpera adequada de calor e frio. Joseph Cario. Versículo 13. Entrarei na tua casa com holocaustos. Até mesmo o coração agradecido não ousa ir a Deus
sem um sacrifício grato de grato louvor, desta e de toda outra forma de adoração podemos dizer: o sangue é a vida que nela, leitor, jamais tente ir a Deus sem Jesus. O holocausto divinamente prometido, oferecido e aceito. Leitor, jamais tente ir a Deus sem Jesus. O holocausto divinamente prometido, oferecido e aceito. Charles A. Spurgeon. Com relação a nós, temos certeza de que o melhor sacrifício que podemos dar a Deus é a obediência. Não um animal morto, mas uma alma viva. Que este seja o nosso holocausto. Corpo santificado e mente entregue ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Primeiro, o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O coração não é o suficiente? Não. A mão também. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lave das mãos o sangue e a poluição. A mão não é suficiente? Não. O pé também. Retira o teu pé do mal. O pé não é suficiente, não. Os lábios também. Refreia os lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal. Sua língua não é suficiente? Não. O ouvido também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é suficiente o ouvido, não. O olho também. Olhai para o Senhor. Não é tudo isso suficiente, não. Dê o corpo e o espírito. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Almeida Revista e Corrigida. Quando os olhos abominam objetos lascivos, os ouvidos a calúnia, o pé, os caminhos errantes, as mãos, a injustiça e a violência, a língua, o adular e a blasfêmia, o coração, o orgulho e a hipocrisia. Isto é o holocausto, sua oferta queimada, plena. Thomas Adams. Versículo 14. Que proferiram os meus lábios. A angústia extrema arrebenta a porta de seus lábios e apressam o voto como uma torrente longamente reprimida, que finalmente encontra uma abertura. O que ansiamos tanto por jurar, devemos ter igual anseio no cumprir. Mas infelizmente muitos votos são tão rápidos em palavras que se aleijam no agir. No dia da angústia. Todos os homens têm angústias, mas não agem da mesma forma quando estão sob elas. Os profanos praguejam e os piedosos oram. Maus e bons, ambos têm histórico de recorrer ao voto. Mas os primeiros mentem para Deus e os segundos respeitam com esmero sua palavra. Charles A. Spurgeon. Versículo 15. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios. Almeida Revista Corrigida. O bom homem dará o seu melhor a Deus. Aquele que é mesquinho com Deus é de fato um miserável. Versículo 16. Vinde, ouvi. Previamente foram ordenados a vir e ouvir. O ouvir é a fé vendo. A misericórdia vem até nós pelos portões dos ouvidos. Ouvi, e a vossa alma viverá. E vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Declarar os feitos do homem é desnecessário. São triviais demais e, ademais, há trombeteadores suficientes anunciando as obras fanfarronas do homem. Mas declarar os atos graciosos de Deus é instrutivo, consolador, inspirador e benéfico em muitos aspectos. Que cada um dos homens fale por si, por um testemunho pessoal é o mais certo e poderoso. Experiência de segunda mão é como comida requentada. Falta o sabor do interesse inicial. Não devemos ser egoístas, mas devemos sê-lo quando damos testemunho do Senhor. Charles A. Spurgeon. O fim principal que se deve ter em vista quando se declara sua experiência é a glória desse Deus que tem lidado tão generosamente conosco.
E com que esplendor brilha a glória de Deus quando os seus filhos estão prontos para reconhecer que Ele jamais os chamou para dever algum em que sua graça não lhes fosse suficiente. O quê? Temos vergonha do assunto mais nobre e interessante? Não passa de pobre sinal de que nada dele sentimos e pensamos ser necessário declará-lo a nossos camaradas cristãos. O que você acha? Suponha que 2 de nós fossem lançados em uma costa bárbara, onde não compreendesse o idioma nem os costumes dos habitantes e fossem tratados por eles com censura e crueldade. Você acha que não deveriam considerar felicidade o fato de poderem aliviar os fardos um com o outro e comunicar as tristezas e angústias? Não deveríamos pensar o mesmo estando em um mundo como este, em uma terra estranha, distantes da casa do nosso Pai? Distantes da casa de nosso Pai? Devemos negligenciar ou conversar um com o outro? Não. Que nossa conversa não seja somente no céu, mas sobre coisas espirituais e celestiais. Samuel Wilson em sermões sobre vários assuntos. Versículo 17. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Observe que o salmista fez ambos. Clamou e exaltou. O Senhor expulsou o demônio mudo de seus filhos, e aqueles que são minimamente fluentes em suas línguas são geralmente os mais eloquentes em seus corações. Charles A. Spurgeon. É uma prova de que a oração procedeu dos motivos indignos, quando as bênçãos que a seguem não são reconhecidas com tanto fervor como quando foram originalmente imploradas. Os 10 leprosos clamaram por misericórdia, e todos a obtiveram, mas somente um retorno para dar graças. John Morrison. Que o louvor de Deus esteja em seu falar, submetido ao seu falar, contagiando o seu falar, de modo que resplandeça durante todos os homens, e que eles possam ver que o seu coração é bom. Thomas LeBlanc. Versículo 18. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nada prejudica mais a oração do que a iniquidade albergada no peito. Como foi com Caim, assim é conosco. O pecado está à porta e bloqueia a passagem. Se você der ouvidos ao diabo, Deus não o ouvirá. Se você se recusar a ouvir os mandamentos de Deus, Ele certamente se recusará a ouvir suas orações. Deus ouvirá uma petição imperfeita por amor a Cristo, mas não aquela que é deliberadamente má, escrita pela mão de um traidor. Pois se Deus aceitasse nossas devoções enquanto nos deleitamos no pecado, Ele faria de si mesmo o Deus dos hipócritas, o qual é um nome mais adequado para Satanás do que para o Santo de Israel. Charles A. Spurgeon. A exata suposição sugere a possibilidade de que tal possa ser o estado até mesmo de cristãos, e há numerosas razões para temer que, desta forma, suas orações sejam geralmente prejudicadas e suas súplicas permaneçam sem resposta. Robert Gordon. Portanto, à medida que o amor pelo pecado passa a possuir nosso coração, nosso amor por coisas espirituais se torna obtuso, pesado e inativo. Nossas orações por eles precisam de resposta. Oh, a miserável falácia de que a alma aqui obterá alívio. Oh, a miserável falácia de que a alma aqui nesse mundo obterá alívio. Ao mesmo tempo que amará seu pecado, orará contra ele, rogará por graça com desejo de não prevalecer. Então, enquanto contemplamos a iniquidade, como será possível contemplarmos coisas espirituais, o único objeto lícito de nossas orações? E, se não as contemplamos, como podemos insistir que Deus nos-las conceda? E onde não há fervor de nossa parte,
não há surpresa. Não é surpresa não haver resposta da parte de Deus. E onde não há fervor de nossa parte, não é surpresa não haver resposta da parte de Deus. Robert Schultz. Contemplam a iniquidade no coração aqueles que entretêm o desejo do pecado, e a eles se entregam, ainda que no curso da providência possam ser impedidos de cometê-lo de fato. Estou convencido de que não são raras as ocasiões em que os homens se fartam de desejos pecaminosos. Mesmo quando, na falta de oportunidade, enfrentando o medo do homem ou algum refreamento parcial de consciência, eles não ousam executá-los. Muitos conseguem se lembrar de seus pecados sem tristeza. Falam deles sem vergonha e, algumas vezes, até mesmo com a mistura de vanglória e glória vã. Você nunca ouviu alguém relembrar seus desvarios passados e deles falar com tal satisfação que aparenta ser mais um renovo do prazer do que arrependimento do pecado? O pecado é algo tão abominável, tão desonroso a Deus e tão destrutivo para a alma dos homens, que nenhum cristão verdadeiro pode testemunhá-lo sem preocupação. John Witherspoon, em um sermão intitulado As Petições dos Fúteis. Versículo 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. O amor pelo pecado é um ponto de epidemia, uma marca condenatória, um sinal letal. O amor pelo pecado é um ponto de epidemia, uma marca condenatória, um sinal letal. Mas essas orações que evidentemente vivem e prevalecem com Deus surgem muito claramente de um coração que é liberto do flerte com o mal. Charles A. Spurgeon. Versículo 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Neste caso, Davi tinha me enganado, mas não ofendido. Considero que ele mesmo deveria ter usado a coroa em sua cabeça, mas ele a coloca na cabeça de Deus. Aprenderei esta lógica excelente, pois prefiro mais os silogismos de Davi do que os de Aristóteles. Sejam quais forem as premissas, a conclusão é a glória de Deus. Thomas Fuller.